é que isso é feito, pessoal? A minha sugestão de trabalho é que vocês dividam o processo de implantação em duas fases distintas. Uma fase chamada de pré-implantação e uma fase chamada de implantação. Tem muita gente que parte diretamente para a implantação e tenta encaixar a pré-implantação dentro da implantação. E quando há uma compra de software, né, houve então uma aquisição de um software, uma empresa de software mostrou as vantagens das tecnologias que eles têm a oferecer, convenceram tecnicamente que aquele software é interessante, é importante, né? E aí, por questões comerciais, vamos fazer uma atualização, vamos aproveitar os preços, e aí há uma aquisição e dali surge a necessidade de implantação. Então a ordem é comprar software, depois fazer a implantação. Se perde muitas coisas no meio do caminho que precisam acontecer para ter uma tomada de decisão correta, inclusive o software. O próprio software ele não pode ser contratado apenas por impulso, porque ele é bonito, porque ele é legal. A gente precisa fazer uma análise detalhada das necessidades da empresa, do órgão público ou das suas vontades e anseios para a tomada de decisão de que softwares no plural devem ser utilizados, né? E aí, para completar, a gente encontra no meio de uma lista gigantesca de softwares que trabalham baseados em BIM no mercado, considerando hoje pela Build Smart, são mais de 300 softwares BIM certificados. Nós temos softwares que são generalistas e softwares que são especialistas. Então, muitas das vezes a gente parte para um software generalista pensando que a gente vai ter todas as soluções ali, ou um pacote de softwares, né? E se a gente olhar com calma para as necessidades da empresa ou do órgão que está tentando fazer a implantação, de repente nem tudo que está ali é suficiente. Então deve-se observar outras soluções, ok? Então partir para implantação de BIM porque comprou um software, né, de repente é um tiro no pé, né? Deve-se fazer uma pré-implantação, e essa pré-implantação envolve exatamente esses três itens que aparecem aqui, ó: análise, diagnóstico e planejamento. Então, quando a gente lança uma pré-implantação numa empresa ou órgão público, onde a gente analisa tudo que essas empresas, esses setores, né, e os órgãos fazem, como fazem, para que fazem, né, quem são, quais são os fluxos de trabalho, qual é a sua infraestrutura. Quando a gente analisa tudo e gera um diagnóstico, aí nós vamos ter respostas do porquê e para quê, né, e como fazer então um processo de implantação correto. E aí, claro, nasce um planejamento estratégico, né, detalhado de tudo que deve acontecer, tudo que deve ser feito para a implantação acontecer de forma tranquila, de forma que o investimento financeiro valha a pena, né, que o investimento financeiro não gere surpresas, né, e não pura e simplesmente haja um treinamento de software, né? Então a gente começa com essa pré-implantação, iniciando a fase de análise com levantamento de informações. E quem são essas informações, pessoal? Dependendo, claro, da empresa ou do órgão, né, a gente tem informações base que a gente precisa saber deles, né? Então, a atividade da empresa ou do órgão, né? Qual é a finalidade, qual é o objetivo desse órgão, né, ou dessa empresa? Qual o nível de conhecimento de BIM que eles possuem, né? Existe alguém dentro dessa empresa ou do órgão que tem algum conhecimento de BIM, que já tenha feito algum curso externamente, que já tenha até mesmo uma pós-graduação sobre o assunto, né? Os demais têm o mesmo conhecimento ou têm conhecimento zero. Para quê? Para analisar funções, responsabilidades, né? Saber se a gente vai ter algum stakeholder dentro da história que possa nos ajudar a influenciar ou gerar as condições adequadas a fazer a implantação de BIM funcionar. Então, para isso, a gente precisa entender quais são os recursos humanos disponíveis, né? Quem são os recursos humanos internos e externos. Por que é importante analisar os externos também? De repente, a gente tem uma equipe
de trabalho dentro da nossa própria empresa, dentro de uma construtora, por exemplo, dentro de um escritório de projetos. Mas a gente interage o tempo todo com outras empresas, com outros profissionais. E para poder fazer funcionar o BIM só tem uma maneira de dar certo, é o trabalho colaborativo multidisciplinar. Não adianta nada esses profissionais dessas empresas trabalharem de forma isolada com ferramentas BIM. Elas precisam trabalhar na metodologia BIM, que tem ferramental BIM, só que processo de trabalho colaborativo. Então eu preciso entender quem são as outras peças que trabalham em conjunto comigo, exatamente para saber se elas também não precisam ser treinadas, se eu não preciso aplicar um tipo de formação ou acompanhamento ou geração de documentação de apoio para que eles trabalhem em conjunto e trabalhem de forma redonda, né, correta, certinha entre todos eles. Um dos principais gargalos da construção civil, por incrível que pareça, não está na tecnologia. Né? Se a gente olhar aquele gráfico, né, onde a gente identifica o BIM como uma construção sustentada por 3 grandes pilares, um dos pilares é tecnologia e os 2 outros pilares são processos e pessoas. E hoje a gente tem agora como lançar também um embasamento para esses pilares que são políticas públicas. Né? A gente está vendo aí uma movimentação grande de governos federal, estadual e municipal em prol do BIM, mudança de legislação, decretos, nova lei de licitações que envolve o uso preferencial do BIM. Né? Então a gente precisa observar que os 2 pilares de processos e pessoas é que acaba sendo o gargalo. Porque a parte de tecnologia é a parte mais fácil de todas. A tecnologia aparece como novidade todo santo dia. A tecnologia aparece como novidade de software. A cada ano a gente tem uma versão nova de um software. A cada dia tem um equipamento novo aparecendo. Algo novo sendo lançado, um aplicativo, né, sendo lançado para a gente poder utilizar. Então o problema não está na tecnologia. O problema está em colocar pessoas usando essa tecnologia e mudando processos de trabalho, fluxos de trabalho que já estão arraigadas dentro delas há décadas. E nós não estamos acostumados a trabalhar dessa maneira, principalmente o trabalho colaborativo. E vou mais além, o trabalho colaborativo independe de tecnologia. O trabalho colaborativo já poderia ser feito baseado em CAD, né? Só que a tecnologia BIM ela se encaixou perfeitamente ao trabalho colaborativo, por ser um trabalho em 3D, por ter softwares que vão trabalhar com análise de interferência, colaboração, se encaixou perfeitamente por conta do BIM, mas poderia muito bem ter sido feito em CAD.